do Congresso Nacional, estávamos falando agora lá na nossa live do YouTube, no canal Jovem Pan News, e a gente vai falar do Judiciário para fechar assim a sexta-feira com chave de ouro, né, Carlos Escobar, com mais essa que a gente vai ter que engolir e que vai pesar no nosso bolso. O Supremo Tribunal Federal aprovou lá a oferta de segurança institucional vitalícia para o resto da vida aos ministros do Supremo. A Corte aprovou nesta semana, por maioria de votos, a concessão de mais esse benefício para os ministros aposentados. A medida foi discutida durante uma sessão administrativa que foi realizada de forma virtual, ou seja, não teve aquele debate acontecendo ali na sessão. Até então, o serviço de segurança prestado era limitado a 3 anos, prorrogáveis por mais 3 anos, se houvesse algum tipo de justificativa de necessidade para isso, para ex-ministros da Suprema Corte. Só que o processo foi aberto no ano passado, por solicitação justamente de um ministro aposentado, o ministro Marco Aurélio Mello, que havia se retirado do Supremo Tribunal Federal 3 anos antes. E ao analisar o pedido, o presidente do STF, agora atual presidente Luiz Roberto Barroso, que foi o relator do caso justamente, argumentou que a exposição pública dos membros da Corte nos últimos anos facilitou ataques, ameaças e tentativa de agressão. Por isso, o serviço de segurança pessoal seria necessário mesmo para aposentados. Barroso propôs a alteração da instrução normativa do Supremo, eliminando esse limite de tempo para a segurança dos magistrados. Além do voto do relator, a maioria agora já está formada, com votos de André Mendonça, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Edson Fachin, Flávio Dino, Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Ou seja, falta apenas o voto da ministra Carmen Lúcia, todo mundo votou ali para chancelar. E acho que isso acontece muito na esteira, né? E os ministros utilizaram isso nos seus argumentos de que hoje eles estão mais suscetíveis ali à exposição pública, mas é por uma decisão deles próprios, né? Porque eles estão se colocando nesse debate ao invés de fazer o papel do judiciário, que normalmente é se pronunciar de maneira mais discreta e nos autos, como a gente costuma dizer, mas eles vêm ativamente participando do debate político, muitas vezes como se fossem políticos eles mesmos. E aí, a aprovação, né, de mais esse benefício vitalício, que já não são poucos e que, de uma maneira ou de outra, em um momento em que a gente tanto discute orçamento que não fecha nesse país, é mais um gasto que entra na conta e no bolso de todos os brasileiros, né, Carlos? E mais uma amostra do pessoal em Brasília legislando em causa própria, né? Quando não é no Congresso, agora é no Supremo Tribunal Federal. Ministros devem ter segurança durante o exercício do seu ofício em casos de ameaça. A gente sabe que ministros julgam processos delicados contra grandes organizações criminosas e ao menor indício de uma ameaça, você tem que sim reforçar a segurança de um ministro. Mas não é o nosso caso aqui, né? A gente vê que é uma reação aos movimentos que a gente vê nas ruas. Quando sai um ministro à rua, ele é hostilizado pelo julgamento político, não pelo julgamento de organizações criminosas. Agora, eles se pautam na Constituição Federal. Então, em tese, deveriam estar bem acobertados pela própria legislação. Agora, quando há julgamentos ou indícios de julgamentos políticos, aí sim há uma reação da população. E é engraçado que você vê ministros hoje com dificuldade de andar à rua, de ir a um restaurante, sem ser hostilizado. É um pouco também uma consequência das sessões que passaram a ser televisionadas. Todo mundo agora começa a ver como o ministro pensa. Antes, era só quem tinha acesso a uma decisão. E outra, essa cada vez mais superexposição dos ministros, feitas por eles próprios, porque tem ministro ali, e eu vou até citar o nome, o senhor Gilmar Mendes, mais comenta em televisão do que comentarista. Tem opinião para tudo. E aí, quando você expõe a sua opinião, como nós aqui, todos os dias nós expomos as nossas opiniões e estamos aqui sujeitos à análise e avaliação de quem está nos ouvindo e nos vendo. Agora, não cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal comentar assuntos do dia a dia. Quer comentar, faz de forma privada. Por quê? Porque ele é um julgador. Se ele comentar uma questão política hoje, amanhã um processo referente àquela questão que ele está comentando pode cair para ele. E aí, como é que ele vai julgar? Se ele já deu uma opinião sobre isso. Então, em casos de violência, em casos de ameaça, os ministros do Supremo, de fato, podem contar com a segurança. E devem contar. Agora, com essa questão vitalícia, eu acho que a regra antiga, que previa 3 anos, prorrogáveis com mais 3, já é suficiente,
porque os ministros julgam ali questões pesadas, né, sensíveis, mas nós estamos falando de 6 anos de segurança. E aí, eu tenho um relato de um ministro que foi para sua cidade natal e foi tomar um sorvete com o seu filho, com o seu neto, desculpa, e a Polícia Federal simplesmente interditou uma quadra inteira, aquela quadra da sorveteria, porque um ministro estava tomando um sorvete com o seu netinho. Então, olha a que ponto nós estamos. E outra, você acha que isso daqui a pouco não vai começar a ter um efeito cascata? Não vai começar a vir por desembargadores? Não vai, daqui a pouco tem juiz querendo segurança vitalícia. Daqui a pouco nós vamos ter que ter uma polícia só para cuidar do judiciário. O Supremo Tribunal Federal fechou no início desse ano uma licitação no valor de 83 milhões de reais para reforçar sua segurança privada armada pelos próximos 2 anos, até 2027. Um valor até 5 milhões a mais do que era o antigo contrato. Então já tem muita segurança, né? E agora aprova-se, numa medida extremamente corporativista, uma segurança privada vitalícia para os senhores ministros. E aí, claro, inclui os familiares dos ministros. Então, eles conseguem ficar ainda mais distantes da realidade, uma vez que não vão poder nem andar na rua sem a presença de seguranças aí, possivelmente até policiais federais que fazem normalmente essa segurança de magistrados. E eles aprovam sem a discussão acontecendo na sessão presencial ali, né? E não tem nenhum tipo de pudor, justamente, né? De todas essas críticas que vêm por parte da sociedade. Não estão mais preocupados com isso. Estão preocupados justamente, como o Carlos falou, em dar entrevista, em se posicionar politicamente, porque muitos ali atuam mais politicamente do que juridicamente, de trocar mensagem com certos jornalistas ali, de algumas emissoras em específico, e assim, né? A gente vai tocando o barco e tendo que aceitar apenas todas essas decisões que vêm ali na base da canetada mesmo. 7 horas e 58 minutos, 7h58, praticamente sem tempo para mais nada. Só quero registrar aqui que a gente chamou no começo do jornal que o governo adiou pela 5ª vez a entrada em vigor daquela portaria que restringe o funcionamento de comércio em feriados. A nova data que foi fixada agora foi lá para 1º de março de 2026, foi publicada